Olá, meu amigo, minha amiga. Você que está aqui no nosso portal do José há mais tempo, certamente me viu usar várias vezes algumas imagens para ilustrar as coisas que acontecem aqui no Brasil. Em relação ao bolsonarismo, os crimes que essa gente cometeu contra todos nós, contra a nossa pátria, o nosso país, eu sempre disse para vocês que uma chuva de meteoros estava a caminho dessas criaturas, para atingi-las. E esses meteoros começaram a cair. E agora, uma outra imagem me veio à cabeça. A imagem dessas criaturas tentando fugir dessa chuva de meteoros e pulando todos dentro de um rio. Cada hora pula um ou outro dentro de um rio, se agarrando a um tronco, um barquinho. Só que nós já estamos enxergando também que mais à frente, nesse rio que essas criaturas estão pulando para tentar escapar dos meteoros, as levam também a uma grande queda, uma grande cachoeira cheia de pedras. O que irá acontecer com muitas dessas criaturas não dá para a gente cravar com exatidão. Mas, de todo modo, pelo menos muita água algumas dessas criaturas engolirão. Vou conversar com vocês, trazer aqui as últimas informações dessa turma toda dentro desse rio caudaloso, rumo à cachoeira, e algumas informações muito importantes, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso Portal do José e que está longe desse rio, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Olha, eu quero aproveitar para agradecer a todos vocês que hoje participaram da nossa live de manhã cedo, e sobretudo você que ainda dá de presente uma assinatura do nosso clube de membros, que custa, eu nunca falo isso aqui para vocês, né, mas custa R$ 7,99. É um preço simbólico para você que quer apoiar o nosso portal de uma forma adicional daquela que você já apoia sempre. Você divulga, você comenta, você quer fazer parte aqui de uma forma muito mais intensa. Então, você é muito importante e é muito bacana quando você ainda tem esse gesto de generosidade. Eu não poderia deixar jamais de comentar isso aqui para todos vocês, né? Isso posto, vamos aqui aos nossos temas. Bom, gente, olha, é impressionante, tá? Chega a ser engraçado para nós que acertamos uma série de previsões aqui e baseados apenas no conhecimento que se tem de história, de direito, da realidade política, dos personagens que estão atuando. Guardando aqui as proporções, pensando aqui mais uma metáfora, é como uma dona de casa que sabe que um bolo tem um tempo para ficar ali dentro do forno. Ela sabe que se passar determinado tempo, o bolo vai queimar. Então, quando queima e todo mundo fica olhando ao redor, ela fala: olha, é o que acontece. Então, é mais ou menos isso aqui no nosso portal, né, gente? São coisas que eu tento sempre traduzir para vocês aqui com a maior simplicidade, de coisas muito complexas que são tratadas dessa forma em muitos aspectos aqui na política, na economia, na ciência política de um modo em geral. Bom, olha a notícia. Bolsonaro diz que conversou sobre estado de sítio com cúpula militar. O Bolsonaro, ele mendigou uma entrevista com Josias de Souza lá no UOL. E, olha, a entrevista foi muito ruim para o Bolsonaro, porque ele não conseguiu reverter absolutamente nada do que vai acontecer com ele. Mas foi muito pior ainda para o Josias de Souza. Gente, um jornalista, quando ele vai entrevistar a figura tão desqualificada como o Bolsonaro e com tanta informação em relação ao que essa criatura fez na sua vida contra todos nós, ele tem que ter um mínimo de preparo, tem que ter um mínimo de firmeza, tem que ter um mínimo de contundência. A entrevista, inclusive com dois jornalistas ali, acabou diluindo o elemento feminino ali, no caso a Carla Araújo, sempre de uma forma muito maternal, diria assim. Tratou de algumas questões assim com muita trivialidade. Gente, como é que você entrevistaria Adolf Hitler depois de preso, se ele tivesse sido preso? Seria assim também, olha, como é que o senhor entende essa situação? Como é que o senhor vê agora o Tribunal de Nuremberg? O senhor não teme que a forca seja um tratamento um tanto ou quanto muito dolorido para o senhor? E por aí vai. Então, assim, eu achei estarrecedor. Eu acho que o Josias e a Carla ficaram muito queimados nessa história do ponto de vista profissional. E aí, gente, chato a gente falar, né? Porque são colegas, né? Eu sou jornalista, sou advogado, mas, enfim, a gente
por estar aqui no nosso espaço, nós somos obrigados a falar a verdade, a fazer essas críticas aí, porque realmente foi uma entrevista absolutamente desprezível, uma entrevista inútil, que só serviu mesmo para respaldar aquilo que nós já sabemos já, que um criminoso, junto com o Morcrim, quis dar um golpe de Estado aqui no nosso país, que se locupletar do poder, deixou um rastro de destruição muito grande, estava com medo de ir para a cadeia. A casa caiu, não conseguiu dar o golpe e agora está se vendo as voltas com a justiça. Então foi muito ruim para o Bolsonaro, mas foi muito pior também para quem fez a entrevista com o Bolsonaro. Lamentavelmente, na opinião isolada minha, né? E aí é o seguinte, vamos ver mais gente caindo nesse rio, né? Essas criaturas da extrema-direita, eles ficaram fomentando durante esses últimos anos uma tentativa de destruir o ministro Alexandre de Moraes. E o ministro Alexandre de Moraes sempre reto, sempre muito firme, inquebrantável, como também nós falamos aqui lá atrás, quando começou a primeira agressão contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu cantei a pedra. O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro colocado no concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo. Isso já não é pouca coisa, não é uma provinha qualquer. Ele é um doutrinador, escreveu muitos livros, eu sempre usei os livros do então ministro Alexandre de Moraes, né, na época, é um doutrinador, nas minhas aulas de direito constitucional. Então dava para saber que era uma pessoa intelectualmente muito preparada e foi secretário de Estado numa área muito difícil, que é a área de segurança pública do Estado de São Paulo. Enfim, imaginem só o tipo de ameaças, o tipo de conflitos que uma pessoa dessa tem nesse posto que ele estava ocupando. E chegou até ao Supremo Tribunal Federal. Então, amedrontar uma criatura dessa ia ser difícil. Quando eu vi as primeiras bravatas, eu falei, gente, essa turma vai quebrar a cara. E só o que está acontecendo com eles. E o pior ainda está por vir, porque a cachoeira está chegando, né? Bom, e aí se apega a uma série de gravetos no meio desse rio, para tentar ainda prejudicar qualquer tipo de ação da justiça brasileira. Então, Paulo Figueiredo revela o verdadeiro motivo da visita da OEA no Brasil. Então, olha, vai vir americano aqui, vai vir senador americano, e vai vir o Donald Trump, e Donald Trump vai mandar isso, vai mandar aquilo, e Elon Musk vai mandar isso, vai mandar aquilo, e vai cortar isso, vai cortar aquilo. E, olha só estão entrando pelo cano, já estão chamuscados com os meteoros e agora estão encharcados dentro desse rio, né? Então a criatura falando coisas assim como essa aqui, vamos lá. Estava testemunhando aqui no Congresso americano justamente nessa subcomissão, justamente presidida pelo Chris Smith, justamente perante o Chris Smith, e fiz questão de falar da OEA no meu depoimento. Na OEA do seu depoimento, né? E aí é o seguinte, né? Saiu um relatório falando do desenvolvimento dos direitos humanos na região da América Latina, com destaque especial para o Brasil. E o que disse o relatório dessa gente, que estava cantando pedras por todos os lados, né? Relatório da OEA frustra bolsonarista, critica Nicolas Ferreira e ignora ataques ao STF. Então, gente, olha, da onde essas pessoas estavam esperando alguma coisa, não veio nada. Aliás, veio um conjunto de críticas e a confirmação que o Brasil é um país, dentre todos os países da América Latina, que mais tem preservado a defesa de direitos humanos. Difícil ter um país como o Brasil, por incrível que pareça, que tenha essa retidão no respeito a direitos das pessoas, né? Enfim, o Dudu Bananinha e o bolsonarismo agora estão com mais uma, né? Gente, é impressionante, são os caçadores de fantasmas políticos, né? A cada instante eles estão tentando uma boia para se agarrarem nesse rio. Barroso, Biden e o TSE, a verdade que está vindo à tona. Então eles pegaram aqui o Dudu Bananinha, os bolsonaristas estão distribuindo isso por todos os lados, uma fala do ministro Barroso nos Estados Unidos, num congresso lá. O apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive como encarregado de negócios americanos, tive muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas... E, cara, pedir apoio a instituições americanas ou internacionais à democracia, na iminência de gente que estava querendo golpe de Estado aqui no Brasil, isso é uma coisa muito feia, isso aí não se deve fazer não, se deve permitir o golpe, mas na cabeça de golpistas, olha, vamos lembrar que a criatura aqui, ele andava com a camiseta, né, estampando a figura de um torturador, do brilhante Ustra. Então, qual é a moral, qual é a dignidade, qual é a hombridade, qual é a possibilidade de uma figura dessa
invocar qualquer direito humano, qualquer princípio constitucional, qualquer defesa, né, de alguma coisa legítima. É zero. Eles não fazem isso. Bom, mais cedo eu conversei com vocês e, para minha satisfação, estou vendo agora na coluna do Reinaldo Azevedo, eu falei isso em 2 programas anteriores. Na nossa live, se você não assistiu, fiz uma live hoje de manhã cedo, dissecando o que foi a fala do presidente Lula ontem na China, porque ele falou de coisas absolutamente impactantes, muito importantes, que todo segmento progressista que nosso país apoia, os humanistas apoiam, até gente que é conservadora, diante do que foi apresentado ali, teve que concordar também, porque nós estamos falando de coisas que transcendem os nossos problemas e os nossos conflitos internos, né? A fala ali foi muito importante, muito interessante. Agora, muitos veículos de comunicação ficaram agarrados ali na Janja. Porque a Janja disse isso, essas futricas aí que servem para distrair uma parcela da sociedade. E o Reinaldo Azevedo, ele fez uma leitura muito parecida com o que eu apresentei para vocês aqui nos 2 programas anteriores. Tiro no pé, a DPF, Ação de Descumprimento do Preceito Fundamental sobre ramagem, fará STF julgar inconstitucionalidade óbvia. Qual é a inconstitucionalidade? É o próprio parágrafo 3º da Constituição Federal, do artigo 53. Porque, olha só, gente, você pode ter dispositivos de natureza constitucional que sejam declarados inconstitucionais. Por exemplo, se a Constituição nossa que está montada feito um processo para introduzir dentro da Constituição Federal um novo artigo, um novo parágrafo, uma nova limitação, essa norma, mesmo que aprovada pelo Congresso Nacional, passada 2 vezes pela Câmara e 2 vezes pelo Senado, seja convertida numa emenda constitucional, o Supremo Tribunal Federal pode dizer, olha, isso está errado. Essa norma que vocês aprovaram, ela é inconstitucional. É o que pode acontecer agora nessa ação que o Hugo Mota, rastejando junto com a extrema-direita, apresentou junto ao Supremo Tribunal Federal, para garantir que o parágrafo 3º do artigo 53 dê uma total autonomia para o Congresso Nacional para proteger qualquer bandido, desculpem a palavra, qualquer vagabundo que conseguiu o mandato popular, para assaltar o povo brasileiro e não acontecer absolutamente nada, cometer qualquer crime e não acontecer absolutamente nada. Então o Supremo ele pode declarar que esse parágrafo 3º ele é inconstitucional. Então tudo aquilo que essa gente está usando, não só para proteger o ramagem, mas para proteger outros criminosos, ficaria neutralizado a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse é o entendimento do Reinaldo Azevedo e é o nosso entendimento aqui no nosso portal do José também. Lula sela aliança com China e diz não temer retaliação de Trump. Veja vídeo e análise. Eu comentei com vocês, assista na nossa live mais cedo. Milei boicota fórum da China com países latino-americanos em acena Trump. Olha, o Milei está se achando, né? Está achando que ele sozinho, como puxa-saco dos Estados Unidos, uma nação em decadência em vários sentidos, que essa nação vai salvá-lo de alguma coisa. O Brasil está indo numa outra direção, está fazendo alianças estratégicas com nações emergentes, como a China, que está imparável, né? E aí, para finalizar, gente, nosso encontro de hoje, quero convidar vocês para amanhã, né? Estou apoiando essa iniciativa, já mais uma turma de um curso de pós-graduação que o ICL está montando, e eu fui convidado para dar aula nessa pós-graduação. Nesse ano eu não vou poder, então quem sabe o ano que vem, mas eu quero recomendar, eu quero prestigiar também. Então amanhã você se inscreva de graça, enfim, uma palestra muito interessante com o Gessé, e certamente terá ali muitas informações sobre o que significa ter um curso de pós-graduação que tem uma duração de 380 horas, feito também pela FESP, né, de São Paulo, que é muito legal. Então fica aí a dica aqui do nosso portal, vida que segue, filas que andam e rios que correm para o mar, né? Gente, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!